Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero ensinar você hoje sobre desenvolver os seus talentos, ou desenterre os seus talentos. Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo 25, chamada Parábola dos Talentos, que um homem deu aos seus trabalhadores. A um deu 1 talento, a outro 2, a outro 5, cada um segundo a sua capacidade. E depois voltou pedindo conta desses talentos, e um que tinha 2 multiplicou para 4, o outro de 5 multiplicou para 10, e o outro que tinha 1 enterrou o seu talento e não usou da forma devida. Então o Senhor o repreendeu, dizendo que ele deveria ter cuidado bem daquele talento. É uma parábola para contar que Deus, todos nós que somos salvos, todos que Ele chama, Deus dá a eles dons, dá a eles qualidades, capacidades para o serviço cristão, para trabalhar no reino de Deus. Assim como em uma colmeia não tem abelha que não trabalhe, não tem abelha que não tenha uma posição, um papel e trabalhe para o crescimento, progresso, proteção, produção daquela colmeia. No reino de Deus também não existe ninguém que pode ficar no ócio, na inércia. Todos que fazem parte do reino de Deus, ou seja, os salvos, foram chamados para trabalhar, para executarem algum tipo de serviço no reino de Deus. E para isso Deus entregou a cada um deles dons, qualidades, capacitações, talentos distintos e especiais para servirem no reino de Deus. E chegará o dia do julgamento, o dia da sua volta, da consumação dos séculos, que Ele pedirá conta dos talentos, do nosso serviço, o tempo, os recursos, os dons que Ele nos deu, como nós os gastamos, e nós teremos que dar conta desse investimento que Ele fez em nós. E você tem que se preocupar e se perguntar: como eu tenho usado os meus talentos, os meus dons? Eu tenho desenvolvido eles, eu tenho trabalhado para o serviço do reino, eu tenho multiplicado esses talentos? Mas para você fazer isso, eu quero ajudar você então a desenterrar seus talentos, utilizar corretamente seus talentos no reino de Deus, para que no dia da prestação de contas você seja honrado, apresente a Deus o fruto das suas obras, das suas mãos, e seja galardoado por isso. O primeiro passo é descobrir quais são os seus talentos, qual é o seu chamado, qual é a sua posição dentro do reino de Deus e dentro do corpo de Cristo, que é a igreja local. Você precisa descobrir então para que você foi chamado, quais qualidades você tem, quais talentos você tem, para que assim você possa servir no reino de Deus. E uma dica para você saber é o que os teólogos chamam de chamado interno e chamado externo, para nós sabermos que tipo de chamado, de qualidade, de dom a gente tem. O chamado interno é uma vontade, um desejo que consome o coração interior da pessoa por determinada área da igreja, quer por evangelismo, pela pregação, pelo pastorado, pela diaconia, que é o serviço, pelos socorros, que é o dom de misericórdia, que é cuidar de pessoas, visitar pessoas, evangelizar pessoas o tempo todo, ser um pastor, aconselhar, visitar, cuidar de uma igreja, alguém que tem talento de mestre, de ensinar, de pregar, de expor as escrituras. Esses tipos de talentos são vistos de uma pessoa quando ela é consumida por um desejo, uma inclinação, um desejo muito forte. Não é que é imposto, ela não faz apenas porque ordenaram ela. Ela deseja ficar na portaria, ela deseja limpar, ajudar nos mutirões, ela deseja falar do evangelho para as pessoas, ela deseja aconselhar pessoas.
Então, a primeira maneira de você descobrir é o que o seu coração deseja. Quais são as inclinações do seu coração no que diz respeito ao serviço cristão? Que áreas, que situações, que departamentos do reino o seu coração é tomado de desejo por servir? Segundo, o chamado externo, que é o reconhecimento da igreja. É quando aquele desejo, aquele talento, é reconhecido pela igreja. Pastores, os presbíteros, os anciãos, os diáconos, os irmãos, veem em você essa qualidade, essa característica, percebem isso, conseguem identificá-la em você. E dessas duas maneiras você saberá qual o talento que você tem: o desejo e a chancela da igreja, o respaldo da igreja, o reconhecimento da igreja. Agora vamos para a próxima etapa. Depois de descobrir o seu talento, sua qualidade, sua característica, agora é hora de desenterrá-los. É hora de servir. É hora de, consciente qual é a sua posição no corpo, quais são os seus talentos, usá-los. Ser ativo no reino de Deus, se dispor a fazer. E você pode fazer de duas maneiras: de uma maneira informal, fazendo visitas, dando o seu nome na limpeza, participando da cozinha, evangelizando pessoas na escola, no trabalho, nas ruas, é você fazendo visitas em hospitais, socorrendo os aflitos e necessitados ao seu redor. Essa é a forma informal. E a forma formal, participando do seu pastor, a sua igreja, a sua liderança, do seu desejo de servir em determinada área. A área esta que agora você descobriu pelo chamado interno e o externo. Se envolver talvez até de modo oficial, fazendo parte do grupo de evangelismo, fazendo parte da diaconia, sendo separado para o presbitério ou para o diaconato, ou ingressando num seminário teológico para uma formação superior e assim se tornar um pastor. É envolver-se com a sua comunidade e conscientizar, participar da sua liderança. Assim você vai servir o reino de Deus, seja em uma simples faxina, numa visita a um idoso, num asilo, seja como pastor pregando em um púlpito. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, seja quem for, tem um talento, tem um chamado, tem uma qualidade, um serviço no reino de Deus, e você precisa executá-lo imediatamente, através dos conselhos que eu te dei. Faça isso. Se tem dúvida, comece com os joelhos, orando: Senhor, me mostra, me revela, fala comigo, me dirige. Segundo, indo para as escrituras, estudando de Gênesis a Apocalipse. Terceiro, procure seu pastor, sua igreja, sua liderança, e eles vão te conduzir no serviço cristão. Se você gostou, dá o teu like aí, é muito importante para o canal. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe a mensagem com seus contatos. Deus abençoe e tenha um excelente dia.